Fala galera, César aqui de novo com mais um vídeo e hoje falaremos de Star Wars. A segunda temporada de The Bad Batch acaba de chegar ao fim. Sinceramente, esse período de 2 anos para a produção fez uma baita diferença tanto na qualidade da animação quanto no roteiro. Ambas as temporadas têm o mesmo estilo de aventuras episódicas, ou seja, problemática introduzida e resolvida no mesmo episódio ou em 2. Entretanto, embora a primeira temporada me pareça ser mais focada em missões fillers a fim de expandir o universo com poucos episódios que de fato avançam na história, a segunda temporada tenta dar mais foco e desenvolvimento em certos personagens dos Malfeitos e suas relações uns com os outros. Aqui, eu realmente senti que a decisão de um afetava coletivamente a equipe, além de que a história ficou muito mais interessante, e o avanço da substituição do exército clone pelos Stormtroopers ficou bem amarradinho e gradualmente executado. Uma vez que o conflito inicial da primeira temporada já havia sido resolvido, imaginei que a segunda temporada acabasse ficando sem rumo, principalmente considerando os 2 episódios de abertura, os quais são muito divertidos, porém não direcionam o público exatamente para qual vai ser o futuro da narrativa. Eu acho que sei a resposta de terem feito isso e se resume em 2 fatores. Primeiro, as animações de Star Wars geralmente nascem para expandir o universo, desenvolver personagens e melhorar as ideias mais executadas de filmes da franquia, como por exemplo, para resolver a rejeição do público em relação aos prequels, foi criada a série animada Clone Wars, que se passa durante as Guerras Clônicas, entre os filmes 2 e 3. Como atualmente os fãs estão bem decepcionados com o desempenho dos sequels produzidos pela Disney, ao meu ver, a narrativa nessa temporada busca focar mais nas atividades do Império e no estudo da clonagem, para tentar melhorar a nova trilogia ao justificar o retorno de Palpatine. Já o segundo fator se dá por parte da reclamação dos fãs sobre os Malfeitos na primeira temporada serem apenas personagens superficiais. Como as aventuras da primeira temporada não passavam apenas de fillers que não levavam a lugar nenhum, fica difícil dos fãs se apegarem aos personagens, uma vez que os mesmos não são explorados. Por causa disso, a segunda temporada tenta dar uma trama maior para alguns deles, a fim de buscar uma conexão emocional com o espectador. Por ser o líder do esquadrão, Hunter acaba tendo uma participação maior na história, já que suas decisões pesam mais e, portanto, sua relação com Omega é bem mais explorada na primeira temporada do que com os outros clones. Já que o conflito meio que gira em torno da Omega, podemos dizer tanto Hunter quanto Omega estão sendo mais explorados na primeira temporada. Porém, como eu disse, a segunda temporada já se inicia com a trama anterior concluída, deixando Hunter e Omega mais de lado. Aqui vemos que Omega está muito mais à vontade nas missões pelo tempo que se passou, como também notamos a confiança que Hunter tem por sua protegida, o que para mim foi uma bela recompensa da jornada da temporada anterior. Então agora ganhamos espaço para falar sobre o meu clone preferido, Echo. Por ser um dos clones antigos do Esquadrão Dominó, desde a época do Clone Wars, é fácil manter o apego emocional que já estava desenvolvido. Por isso, eu sempre achei que sua falta de destaque se tratava do fato do público já o adorar. Entretanto, noto uma grande perca de oportunidade nesta decisão. Devido aos Malfeitos serem clones defeituosos, os clones normais sempre os discriminaram por serem diferentes. Mas, no caso de Echo, ele nasceu normal e só se tornou defeituoso após um acidente que transformou parte de seu corpo e cérebro em máquina. Desde então, fico esperando uma oportunidade deles explorarem uma narrativa de crise de identidade, uma vez que Echo sabe como os 2 lados pensam e são tratados. Ele é um clone normal? Um malfeito? Um ser humano? Um droide? Quem é Echo? Infelizmente, acho que nunca teremos esta resposta explorada em uma trama. Mas subtrama é melhor do que trama nenhuma. Gosto como o Echo tem mais personalidade nessa temporada. As missões, aparentemente fillers, fizeram Echo repensar toda a sua posição enquanto soldado e seu lugar nesta batalha contra o Império. Echo se mostra como um soldado corajoso e com sede de batalha, enxerga seu potencial e não consegue ficar parado em meio à injustiça sendo feita. Ao longo da temporada, em diversas missões, Echo e Hunter discutem o sentido de tudo isso, quase como uma metalinguagem da própria série nos dizendo: é só isso? Apenas aventuras aleatórias? Nós temos potencial para muito mais. Vemos então o desfecho de Echo a encontrar seu próprio caminho e como isso influencia Hunter a buscar uma nova vida para o seu esquadrão. Dentre os clones, posso afirmar que Tech foi o que ganhou uma maior legião de fãs. Por ser apenas o cara inteligente na primeira temporada, Tech sempre ficou em segundo plano, porém, em episódios mais recentes, suas habilidades são mais exploradas. Com um foco maior em seu personagem, relembramos que, ele também é um soldado treinado. Suas cenas de ação te prendem durante toda a sequência, e são as cenas de maior tensão de toda a temporada, especialmente a cena de ação de Tech no episódio final. Seu lado emocional também é mais explorado. Vemos como ele lida com as mudanças que ocorrem em sua vida e como ele encara situações novas, onde não apenas ele deve interpretar suas próprias emoções, mas principalmente entender como os outros se sentem e agir de uma forma que não seja lógica. Entretanto, o surgimento de uma nova personagem, a fim de introduzir um romance que vem bem do nada e quase nunca explorado, é uma das piores tramas que poderiam ter feito para o Tech. Além de não combinar com o tema da série e com o personagem em si, a
A trama foi muito mal desenvolvida, não há tempo de tela para esse tipo de narrativa, uma vez que a ação é o foco principal. Isso faz com que o arco acabe parecendo apressado demais e perca credibilidade. Apesar de eu ter adorado a nova abordagem dos roteiristas, para não deixar as histórias maçantes igual ao meio da primeira temporada, ainda senti falta de um foco na história principal. Foco esse que aparece nos 2 únicos episódios onde exploramos somente o Crosshair. Na minha opinião, não só o Crosshair tem o melhor desenvolvimento disparado, como também tem os melhores episódios da temporada. É irônico dizer isso, mas The Bad Batch é melhor quando os malfeitos não estão em sua própria série. Crosshair tem seu desenvolvimento iniciado na primeira temporada, onde sempre se mostrou um homem de ação. Sua visão de mundo é bem simplista, ele segue regras à risca, nunca questiona, faz o que tiver que ser feito sem hesitar, pois, para ele, bons soldados seguem ordens. Por sua personalidade mais rígida e sua lealdade com a ordem, Crosshair se viu mais alinhado aos princípios e valores do Império. Incapaz de abandonar uma missão e estar disposto a sacrificar qualquer coisa para completá-la, vemos Crosshair caçar seus irmãos ao longo de toda a primeira temporada e falhar mais de uma vez. Já nessa segunda temporada, exploramos mais a corrupção e as falhas do Império, as quais vão contra os ideais de Crosshair. Esse choque de realidade, em conjunto com o aumento de clones desertores do Império, começa a mexer com Crosshair e o faz repensar todas as suas escolhas e sacrifícios até o momento. O melhor episódio que sela o crescimento do personagem é no episódio 12, Posto Avançado, onde vemos o descaso por parte dos oficiais do Império e o quanto consideram os clones descartáveis. Para vocês entenderem, vou ter que dar um spoiler, então estejam avisados. Crosshair, junto de um clone chamado Mayday, tem uma missão de recuperar cargas roubadas em meio a uma nevasca, sem reforços. No caminho, eles discutem sobre prioridades, o futuro dos clones e seu papel nisso tudo, se seus sacrifícios e irmãos que perderam a vida pela causa foram em vão ou serviram para algum propósito. Ao derrotarem os bandidos, descobrem que a carga roubada era equipamento para os seus substitutos. Em consequência de terem usado uma granada durante um combate, uma avalanche vem em direção a eles. Mayday salva Crosshair de colidir com uma rocha, mas recebe o golpe no lugar. É então que Crosshair traz seus princípios e abandona a missão para salvar a vida de seu novo companheiro. Ele até consegue chegar ao posto, mas o oficial, vendo que fracassaram na missão, nem dá ouvidos. Não importava o quanto o Crosshair suplicasse por um médico, o oficial negava, alegando ser um desperdício de recursos. Mayday morre, e isto para Crosshair era o que ele precisava para acordar. Sua filosofia de bom soldado segue em ordens não funcionaria mais, uma vez que Mayday deu a vida para completar a missão e mesmo assim foi descartado pelo Império. Arrependido de suas escolhas e enfurecido pela morte de seu amigo, Crosshair então faz o ato final para selar sua mudança. Pega sua pistola blaster e mata o oficial do Império. A segunda temporada até ensinou uma reunião de família entre os malfeitos e seu antigo companheiro de equipe, Crosshair. Já que o episódio era dividido em 2 partes, estava esperando outra missão de sucesso do esquadrão, onde encerraríamos a temporada com um final feliz. Ah, como eu estava errado. A narrativa subverte aquilo que vinha apresentando nos últimos episódios e toma viradas inesperadas. Você começa a ficar tenso a cada medida, se perguntando o que virá depois. O jeito que eles encerram essa temporada com um gancho me deixou louco para ver a próxima. No geral, diria que a segunda temporada foi muito boa, mas espero que eles foquem mais na narrativa e deem arcos para os personagens. Quer dizer, eles literalmente provaram com essa temporada com o Tech, Echo e Crosshair que eles são mais do que capazes. Se tivermos sorte, talvez até o Wrecker finalmente ganhe alguma profundidade. Do jeito que ele vem sendo tratado, qualquer coisa que for adicionada ao personagem é lucro. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam da segunda temporada de The Bad Batch? Quais são suas expectativas para o futuro? Comentem, deixem o like e até a próxima.